Gostaria de chamar o nosso pastor William. Ele é o pastor presidente do ministério da Igreja Presbiteriana Pentecostal e estará ministrando aos nossos corações. Vamos aplaudir o nome do Senhor pela vida do nosso pastor? Glória a Deus. Paz do Senhor, amados, amém. Eu queria aqui falar para vocês, trazer uma palavra de reflexão, amém? Hebreus capítulo 13, abra as vossas Bíblias. Eu esqueci meus óculos, tiveram que aumentar aqui para mim. Hebreus capítulo 13, vamos ler versículo 7 e depois versículo 17. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Já está ali, né? Amém? Diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Agora, versículo 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém? Vamos orar. Deus eterno, Deus glorioso, nós bendizemos o teu nome, porque na tua presença há fartura de alegria, plenitude de alegria. Estamos aqui, ó Deus, porque somos gratos pelo que o Senhor tem feito por nós. A salvação é um dom gratuito de Deus, e nós estamos aqui, Senhor, por esse dom gratuito. Ó Deus, fomos alcançados, Senhor, e por isso te servimos por gratidão, por tudo que o Senhor tem feito por nós na cruz do Calvário. Fala conosco esta noite, é o que te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, amém. Podem ficar à vontade. Queridos, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o tema Lembrando do Pastor. Qual é o tema? Olha só, aqui o autor da carta aos Hebreus, já no último capítulo 13, ele faz uma série de recomendações, de deveres como os deveres sociais, na questão do comportamento cristão e etc., né? Do comportamento espiritual, a vida de santidade, como viver em comunidade, fala muito sobre a fidelidade entre os irmãos. Já a partir do versículo 7, ele já fala sobre os deveres espirituais para aquela igreja, né? E então assim, ele começa a instruir aquela igreja que estava ali situada, e mostrando para aquela igreja a responsabilidade de focar nos seus guias. Então aqui ele fala assim: lembrai-vos dos vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus. Lembrai-vos dos vossos guias. Aqui ele está falando de quantos pastores já haviam passado antes mesmo que existisse aquela igreja, ou passaram por aquelas igrejas. Tantos pastores que fizeram história durante os primórdios da igreja. Quantos pastores já fizeram história mesmo de vida espiritual? Quantos pastores morreram para que o evangelho chegasse até aqui nesse momento? E o autor então, ele fala: olha, vocês precisam focar na fé desses homens. Olha como esses homens viveram espiritualmente. Olha como esses homens oraram, por inferência digo eu. Olha como esses homens dedicaram as suas vidas. Olha como esses homens foram perseguidos.
Olha como esses homens foram maltratados. Olha como esses homens sofreram. Olha como esses homens, muitos perderam a liberdade, perderam a saúde, morreram em batalha, morreram nos campos por pregar o Evangelho. Olha para a fé deles. É como se ele dissesse assim: vocês que estão desanimados, querendo desistir da fé por pouca coisa, vocês que pelo mínimo, abandonam a vossa fé, a vossa caminhada, olha para esses homens, lembre-se deles, homens que deixaram um legado de vida espiritual, homens que construíram ao seu redor, ou baseado na palavra de Deus, todo um sistema de comportamento. Entende? Esses homens criaram, eles foram fundamentos da fé cristã. Esses homens deveriam ser imitados. A igreja deveria olhar para, ou lembrar, pensar no legado que esses homens deixaram. Sabe, irmãos? Então foram homens que realmente deram as suas vidas pela igreja e foram até o fim na sua caminhada. Eles não tiveram as suas vidas por preciosas. Então ele está dizendo assim: olha, lembre desses homens. Lembre desses homens. Lembre desses homens que construíram um sistema de crença baseado no Evangelho. Lembre desses homens que construíram um ministério, construíram um sistema de valores e de comportamentos, tendo como bússola a santa palavra de Deus. Lembre desses homens. Esses homens precisam ser lembrados, porque eles deixaram um legado. E vocês existem por causa desses homens. Hoje a gente vê na internet as pessoas falando sobre igreja, movimentos de desigrejados. A gente ouve muito falando assim: o seu pastor te ensinou errado. A igreja sou eu. A igreja sou eu. A igreja não existe mais templo. O templo sou eu. Certa feita uma pessoa falou comigo assim, eu falei com uma pessoa assim, e foi num velório. Eu encontrei com essa moça e perguntei: você não está indo na igreja mais? Ela falou comigo assim: eu sou igreja. Eu falei: é mesmo você é igreja? Mas baseada em quê? Não, eu sou igreja. Eu falei: não, querida, você não é a igreja. Você é apenas membro da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Você sozinho não é igreja. Você tem que estar conectado ao corpo. Nós somos membros uns dos outros. Jesus é a cabeça. Aí eu falei com essa pessoa: você sabe o que significa a palavra igreja? Traduzida é assembleia. Vem da palavra grega eclesia, da palavra hebraica kahal, que significa congregar, que significa estar juntos. Até mesmo a palavra congregar é reunir com o mesmo propósito, para discutir coisas. Então se faz a assembleia, a reunião dos santos, para discutir coisas em comum, que é a nova vida em Cristo, que é a regeneração, que é a salvação, as doutrinas básicas que faz com que a igreja cresça, as doutrinas necessárias para a edificação da fé cristã. Esses tais homens deixaram um legado importante, e eles deixaram esses legados registrados na história com a tinta do próprio sangue. Foram os mártires que morreram, sofreram e que até hoje morrem por pregar o Evangelho. Então, é para considerar
o legado de tais homens e mulheres. É para considerar e levar com muita seriedade o que esses homens deixaram de valores para nós. É para considerar os primeiros missionários que pisaram em solo brasileiro e que foram expulsos, que foram perseguidos. É para lembrar dessas pessoas que perseveraram, de outras denominações, de outros pastores que começaram dentro de suas igrejas. Agora é triste você ouvir alguém de uma empáfia tamanha falar assim: o seu pastor te ensinou errado, esse negócio de congregar não existe. Você vê um monte de inteligentinho da internet, de pseudos intelectuais, de um nível intelectual estúpido, e que só presta para poder desconstruir o trabalho ou o legado de grandes homens. Lembrai-vos daqueles que escreveram a história eclesiástica da igreja com seu próprio sangue. Lembrai-vos dos vossos guias, que vos pregavam a palavra de Deus. Estes que pregaram a palavra de Deus, esses que levaram a sério a palavra de Deus, esses que estudaram a palavra de Deus, esses que mudaram a história de uma sociedade por causa da palavra de Deus. Esses homens têm que ser lembrados. E hoje eu estou falando aqui sobre lembrar, é porque hoje é um dia muito especial para a gente lembrar do pastor e da pastora. Hoje o pastor Fernando faz 22 anos de ministério pastoral. Já tem tempo, hein? A gente vê que já passou tempo pra caramba. Falei, meu Deus do céu, né? E esse ano eu faço 30 e quanto? 30 e quantos anos? 33? Esse ano eu completo 33 anos de ministério. Eu tinha 27 anos, mais ou menos, eu nem sei mais. Eu tinha 27 anos. E novinho, já fui chamado. Novinho, já tive que abrir mão da minha individualidade, abrir mão da minha liberdade para viver uma vida, para compartilhar, para viver uma vida compartilhada com as pessoas. Isso tudo para poder servir a Deus. Ser pastor não é fácil, irmãos. E tem muitas pessoas que almejam o episcopado, claro, é excelente obra. Mas muitos, por vaidade, por soberba, pede, mas não sabe o que está pedindo. Porque a autoridade que tem um pastor não é para fazer o que quer, é para fazer aquilo que é necessário. Então o pastor, ele não é qualquer pessoa. Ele é alguém que deve ser o quê? Imitado. Precisamos imitar a fé de um líder de excelência. Paulo fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E muitas vezes as pessoas falam assim: olha, não olha para mim não, que eu sou falho. Agora, será que o pastor pode falar isso? Não pode. Como é que você vai dar crédito a um pastor que fala assim: não olha para mim não, porque eu sou falho? O pastor não pode falhar, ainda que ele falhe.
mas ele carrega este peso, esta cruz por toda a sua vida, porque ele não pode falhar. O peso da responsabilidade está nos ombros de um pastor. E quanto maior a igreja, mais pesado torna-se o peso, mais difícil fica. Os irmãos podem cometer qualquer tipo de pecado, levanta. Mas se um dia um pastor pecar, a igreja não vai ter misericórdia dele. A primeira coisa que vai fazer é botar o pastor na rua. Eu já conheci pastor que deu a vida para a igreja. Deu a vida para a igreja. Viveu a vida toda para a igreja. Abriu mão de muitas coisas, de carreira, de muitas coisas. E um dia, por um tropeção, eles botaram ele para fora da igreja. E depois de muito tempo, eles encontraram esse pastor numa favela perto da Lagoinha, dormindo em papelão, porque um grupo de 15 irmãos resolveram: onde é que está o pastor fulano? E foram atrás desse pastor. Chegou lá, encontraram ele magro, a família abandonou, com a cabeça cheia de piolho, com cataratas, porque ele já estava velho, comendo resto de comida de lixo. Estava ali. E esse grupo de irmãos então chegaram até ele, viram, começaram a chorar aos pés do pastor e pediram ao pastor perdão. Mas o restante da igreja não quis nem saber. E esse grupo de pessoas levaram o pastor, deram banho no pastor, cuidaram do pastor, deram um teto para o pastor, alugaram, deixou o pastor recuperar, alugaram um salãozinho e falou: pastor, quero que o senhor nos pastoreie. E o pastor, ele começou a pastorear aquele rebanho. Mas foi por muito pouco tempo, porque depois ele faleceu. Vocês entendem a responsabilidade que pesa sobre os ombros de um pastor? Para você tratar o pastor de qualquer jeito, como se fosse o seu coleguinha de banco, de trabalho. Pastor não é isso não. Pastor, ele é empregado de Deus. De uma pessoa falou assim: pastor, o senhor comprou Santa Fé, né? Eu falei: pois é, comprei uma Santa Fé. E a minha esposa também falou, né? Não é com seu dinheiro. Pastor tem que ter o melhor salário. Ninguém aqui tem que ficar com o coração pesado porque o pastor comprou um carro novo. Eu acho que no aniversário do pastor vocês tinham que dar um carro zero para ele. O pastor não tem que mendigar, não. Será que você ia largar tudo que você tem para assumir a igreja? Eu acho muito difícil. Tem que honrar. Pastor é um indivíduo que falha, às vezes falha na comunicação, mas ele é uma pessoa que dorme pensando em você e acorda pensando em você, porque ele sabe. Lembrai-vos, porque o pastor, ele pastoreia a vida toda para construir um legado para as próximas gerações de pastores e de ovelhas. Por que você não pode honrar o seu pastor? Por que você não pode abençoar o seu pastor? Por que seu pastor, para ser honesto, ele tem que viver de aluguel? Por que seu pastor tem que pedir esmola? Por quê?
Por que você não dá o dízimo? Ah, porque o pastor vai gastar. Ele é empregado de Deus. Talvez você acha ruim o pastor. Mas quantas vezes você já caiu, pecou e o pastor foi atrás de você? Se um dia o pastor cair, sabe o que você vai fazer com ele? Você vai dar um chute no bumbum dele. Ih, não serve mais para mim. Olha o falso pastor. Tem muito pastor suicidando, irmãos. Tem muito pastor morrendo, dando ataque cardíaco, fulminante, porque endemoniados disfarçados de pastores cobiçaram o rebanho do humilde pastor e dividiram. Fazer oposição é muito fácil. Você está no banco e vai falar: eu faria melhor do que o pastor Fernando. Ih, muito melhor. Mas vai estar no lugar dele. Oposição é fácil. Eu já vi alguns quebrarem a cara, viu? Ah, fazer melhor do que o pastor William? Eu faço muitas vezes melhor. Mas entrar pelo cano, porque Deus é que chama. Bom, eu vou andar rápido aqui, tá? Mas eu falo isso com muito amor e carinho, irmãos, porque a igreja que não tem um pastor, ela está mais ou menos dentro d'água. O que mais você vê aí é gente falando besteira. A igreja ela é bíblica. A mensagem tem que ser bíblica. Tem pastor que não sabe nem a cor das suas paredes. Vou dar um exemplo. Não preciso nem falar do meu cunhado, porque eu já conheço ele. O pastor Fernando, a gente já comeu sal juntos. Não precisa nem falar. Graças a Deus que Deus levantou uma pessoa para poder estar aqui cuidando de vocês. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. O pastor ele sofre muito, chora. Às vezes o pastor fica com vergonha de andar com um sapato novo, porque o que o irmão vai pensar dele? Aí o irmão mesquinho, idólatra, sabe, fala: pastor está com muito, hein? E deveria ter muito mais. Lembre do legado. Você caiu ou está caído, eu tenho certeza que o pastor vai te buscar. Agora, se o seu pastor cair, que Deus livre, será que você vai pegar o seu pastor e vai cuidar dele? Porque perfeito ninguém é. Mas o pastor, ele vive pela fé e ao mesmo tempo vive com um fantasma da queda. Nós sofremos, irmãos. Perdemos a nossa saúde. Então estou trazendo uma reflexão para a igreja, porque olha só, lembrai-vos, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, imita a fé que tiveram, homens que deram a sua vida. Eu mesmo já não sei fazer mais nada na minha vida a não ser pastor. Eu fiz faculdade de teologia, estudei isso, estudei aquilo, estudei assado. Eu poderia ter seguido a minha vida, mas sabe, irmão, eu preferi atender o chamado do meu mestre. Então, ser um pastor, queridos, o pastor não é fácil. Por isso que tem que honrar o pastor. Se você está com raiva do seu pastor, vai lá, pede perdão para ele. O pastor não é perfeito, mas ele é guia. Ele é guia. E aqui, eu tenho 5 minutos ali, né? Então olha só, considerando atentamente o fim da sua vida.
Olha o fim que muitos líderes comprometidos tiveram por pregar o Evangelho. No Brasil está muito bom, mas vai ser pastor lá na China, vai ser pastor lá na Tunísia, na Tanzânia, dentro da janela 1040. Vai lá, norte da África, que um dia ali na região do Mediterrâneo, todos esses países do norte da África, do Egito até no Marrocos, um dia foram cristãos, países cristãos. E o Islã tomou conta de toda essa área. Hoje, a Europa se tornou um país pós-cristão. Então, agora, a luta dos pastores tem sido maior, queridos. Sabe por quê? Porque os pastores agora têm assumido uma posição de protagonismo muito maior dentro do cenário social e político brasileiro. Porque eles que sustentam o conservadorismo neste país. Sabe? Eles, através da Bíblia, propagam um padrão conservador pautado em Cristo Jesus. Pastor Fernando está aqui nem à toa, não. Daí é por isso que vocês precisam colaborar com o ministério dos pastores. Pastor Adriane, pastor Fernando, precisam colaborar. Como? Primeiro, lembrando do pastor, olhando para a vida que ele teve, imitando a sua fé. Terceiro ponto, versículo 17: obedecei os vossos guias, obedecendo o pastor, sendo submissos para com ele. Por quê? Por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que me submeter ao pastor? Ele não é meu pai, ele não é meu dono. Por uma simples coisinha que é importante. É porque ele vigia a sua alma, ele vela pela sua alma. O pastor está vigiando, ele enxerga o lobo de longe. O pastor, ele preocupa com você. Talvez você não está nem aí, você sai da igreja, mas não sabe que comprou a bateria e tem que pagar. Você não está nem aí, sai e dá um tudo de bom. Pastor, o Senhor me revelou que eu tenho que ir para outra igreja. Não é verdade? Então assim, se você quer dar um presente para o pastor, faça isso. Obedeça o pastor, ser submisso a ele. Por quê? Porque ele vigia a sua alma, como quem deve prestar contas. E outra coisa, o pastor também presta conta do trabalho cristão, do serviço cristão. Você acha que o pastor não vai prestar conta? Vai. Claro que a salvação é individual, irmãos, mas o pastor tem que saber o que está acontecendo com você. E às vezes tem gente que: pastor não tem que saber da minha vida, não. Não é? Pastor não tem que saber da minha vida, não. Como assim não tem? Ele tem, e é tão sério que ele tem uma equipe para ajudar, porque senão ele fica doido. Mas ele tem. E fala assim: e que não faça isso, velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que faça isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Você sabe quando a ovelha faz o pastor gemer? É quando essa ovelha não quer ser pastoreada. O meu genro está ali, 02.
O 02 chegou perto de mim um dia e me falou: pastor, eu ouvi uma frase muito bonita, ficou no meu coração. Eu falei: qual? Ele falou assim: pastor, não existe igreja certa para quem não quer ser pastoreado. Para quem não quer ser pastoreado, vai pular de galho em galho em galho. Claro, você não vai ficar numa igreja onde você está passando abuso religioso, né, irmãos? Estou falando aqui do contexto de pastor sério. Você não vai ficar sofrendo abuso religioso em determinados locais, que manipula a sua mente, que quer controlar você, confunde o discipulado, né? Quando vai olhar, está te manipulando. Não é assim. Pastor, ele recebe a autoridade de Deus para cuidar de você. Ele é o servo dos servos, não é? Então eu quero encerrar falando aqui para o pastor Fernando: continue nessa sua garra, que o Senhor Deus continue te abençoando. Eu sei que é uma palavra séria para um aniversário, né? Mas é necessário, porque tem muito pastor doente. Nós já não estamos mais. Você faz quantos anos? Ele vai fazer 57. Hoje 57. Esse ano eu faço 60 em setembro. Então nós já passamos por muitas coisas. Já sofremos muito. Já passamos por muitas coisas nessa vida, irmãos. Então assim, e o nosso propósito é deixar um legado nessa terra. O legado de Cristo, um legado ministerial. Então, pastor Fernando, que Deus te abençoe, viu? Poderosamente. Hein? Olha o tamanho da criança, gente. Não, ele é mais forte que eu. A menina falou assim: o pastor Fernando está mais forte do que o senhor. Eu falei assim: não importa que ele cresça e eu diminua. Que Deus te abençoe poderosamente, né? Que o Senhor renove as suas forças, a mente. Ó, dá um presente para ele ir para o Pantanal, tá, gente? Paga a passagem dele. Tá mais do que certo, tem que ir mais vezes. O pastor tem que ter umas férias boas para poder cuidar da igreja. Amém? É a Claudinha. Vou cantar um hino, né? Vamos cantar um hino aqui. Cadê o tocador e o moço que toca bem pra caramba, que tocou pra mim lá no... É o Adelso, não é? Eu tenho que ter um Adelso lá. Tem Esse aqui é o 01. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Essa palavra aqui é para vocês darem valor. O objetivo é valorizar, dar valor para o pastor de vocês. Ore para os outros pastores de outras denominações. Ore também por mim, pegando um gancho. Porque não é fácil a gente pastorear, não é? Vamos cantar Quão Amáveis São os Teus Tabernáculos? Ei, dá para colocar um efeito aqui assim no meu retorno? No meu microfone, né? No retorno? Um pouquinho só aqui. Só no meu aqui. Um pouquinho mais baixo, né? Não, pode subir. Quer ver? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontra casa e andorinha ninho
para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontra casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Por quê? O pardal encontra casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Aleluia, Senhor. Sabe como eu encontrei os altares do Senhor? Através do pastor. Que Deus abençoe.